programa Novo nas Freguesias tem como intuito promover o melhor de cada freguesia. É com entusiasmo que hoje estamos na bonita cidade de Paredes. Paredes tem cerca de 9.900 habitantes e é sede e passos de concelho. Em 2013, agregaram-se a Castelões de Cepeda, Vitarães, Besteiros, Gondalães, Madalena, Mouriz e Vila Cova de Carros, formando a freguesia de Paredes. Convidamo-lo a conhecer melhor esta cidade, as suas tradições e também o presidente da Junta de Freguesia, Artur Pereira da Silva. Boa tarde, Presidente Artur. Obrigada uma vez mais por ter acolhido nesta bonita cidade de Paredes o programa Novo nas Freguesias. Será certamente um gosto dar a conhecer aos espectadores esta terra, as suas gentes, a sua história e também tradições e, mais do que isso, dar a conhecer também quem é este Presidente um bocadinho mais do ponto de vista pessoal. É exatamente por aí que começo. Artur Pereira da Silva, 65 anos, curiosamente natural de Sinfãs. Percebemos que é uma pessoa de poucas palavras, até um bocadinho recatado. Quem é que é o Artur? Bom, eu penso que sou uma pessoa modesta, nasci do povo, numa família pobre e portanto, identifico-me exatamente com essa postura. Gosto muito do contacto com as pessoas e, de facto, é um bocadinho por isso que enveredei pela política também. Como é que aconteceu esta vinda para Paredes com 19 anos? Vim para Paredes, tinha mais de 19 anos. Vim para Paredes em 84, porque a minha esposa é natural cá de Paredes, então vivíamos no Porto, na altura, tínhamos casado, vivíamos no Porto, ela era enfermeira, trabalhava no Hospital de Santo António e decidiu vir para aqui, para o Hospital Padre Américo, e daí a razão de nos termos vindo viver para Paredes. Em jeito de brincadeira, podemos até dizer que veio para Paredes por amor. Sim, exatamente. Foi o amor que conduziu a isso. Muito bem, neste momento acredito que também por ser presidente, sente que esta também é já a sua casa e esta é também a sua terra. Sem dúvida, eu já estou em Paredes, já vivo em Paredes mais de metade da minha vida. O meu filho, tenho 2 filhos, a minha filha tinha 2 anos e meio quando viemos para cá e o meu filho nasceu cá já em Paredes, portanto eu sou um filho de Paredes quase. Nós sabemos que desde essa altura até então residiu em já alguns locais desta cidade, mas sempre cá. Sim, desde que vim para Paredes morei sempre aqui nos arredores. Inicialmente morei na freguesia da Madalena, depois construí uma casa em Castelões de Cepeda, a antiga freguesia de Castelões de Cepeda, mas acabei por vendê-la e regressei à Madalena e ainda vivo na Madalena atualmente. Falando até um bocadinho da freguesia da Madalena, nós temos conhecimento que aí foi o local onde iniciou este seu trajeto político, enquanto secretário dessa mesma junta de freguesia. O que é que o inspirou? Qual foi assim o seu principal, porque é que surgiu este principal ímpeto pela política? Como é que surgiu a política na sua vida? A política surgiu de uma forma natural. Eu trabalhava nas finanças quando vim para cá, trabalhava nas finanças em Paredes e colegas meus também, eu no fundo eu sou atualmente filiado, na altura era simpatizante do Partido Socialista e portanto filiei-me nessa altura por influência também de alguns colegas que acharam que era importante haver mais militância no partido, que o partido não tinha muita militância, não tinha uma organização muito boa e com esse fim inscrevi-me, portanto filiei-me no partido e depois foi uma
uma coisa natural, porque com o andar dos tempos foram surgindo as situações de me proporem que eventualmente fosse candidato, e eu aceitei porque no fundo, acaba por ser uma situação de contacto com as pessoas, que eu gosto desse contacto. A minha vida profissional foi sempre de contacto, trabalhava nas finanças e, portanto, havia um contacto muito grande com as pessoas, e daí ter optado por aceitar. Podemos dizer, eventualmente, que até foram os próprios conterrâneos, cá de Paredes, que lhe reconheceram algumas características e capacidades para assumir até agora este projeto político que assume, enquanto presidente desta mesma freguesia e desta cidade, que é Paredes. Sim, eu acho que sim. Aliás, durante as campanhas eleitorais que fiz, uma das coisas que mais me orgulhava era muitas vezes as pessoas que me abordavam e me conheciam das finanças. Às vezes eu reconhecia-as pelo rosto, mas não as identificava pelo nome, porque nas finanças lidamos com muitas pessoas e é impossível conhecer toda a gente. Mas ficava orgulhoso quando me abordavam e diziam: eu conheço o senhor já me atendeu muito bem. Portanto, essa simpatia que as pessoas tinham pela forma como eu as tratava também me agradava, e efetivamente foi uma das coisas que me motivou para aceitar este cargo. Há algumas características que há bocadinho já referimos, enquanto pessoa calma, recatada, de poucas palavras, nós podemos juntar agora outras, ou seja, uma pessoa muito empática, que gosta do contacto com as pessoas, que socializa muito bem e que no fundo é também muito querido de toda a população cá de Paredes. Enquanto presidente, o que é que acha, ou de que forma é que poderá caracterizar um bocadinho os paredenses? Eu tenho muito boa impressão dos paradenses. Aliás, eu vivo cá já, como disse, há mais de metade da minha vida, e exatamente porque me sinto bem aqui. As pessoas são muito empáticas. Eu lembro-me de vir viver para Paredes e na altura isto era muito mais pequeno em termos de população, e as pessoas conheciam-se. Como trabalhava nas finanças, lidava com advogados, solicitadores, e eram meia dúzia que eu conhecia-os pessoalmente a todos. Portanto, era uma vila com uma empatia muito grande. E no geral acho que os paradenses são muito empáticos, portanto é muito agradável a viver. Muito bem, o presidente da Junta da Freguesia de Paredes reconhece que os paredenses são pessoas muito simpáticas, muito empáticas, de toque e também de cuidado e de entreajuda. Iniciou o seu mandato em 2017, até esta parte, o que é que o mais tem orgulhado? Bom, essencialmente tem-me orgulhado. O nosso lema quando me candidatei foi juntos, porque eu penso que sozinho ninguém faz nada, juntos renovaremos Paredes, e temos procurado fazer isso, e eu acho que estamos a conseguir nas várias vertentes, porque quando eu digo renovar Paredes não me refiro a renovar só em termos de infraestruturas, refiro-me mesmo na parte cultural, na parte social. E claro que as infraestruturas também, Paredes, aqui como sede do Conselho, estava muito carente de várias infraestruturas, que eu de facto sinto um enorme orgulho por todas elas estarem já a serem implementadas. Muito bem, conhecemos um bocadinho melhor Artur Pereira da Silva, presidente da Junta de Freguesia de Paredes.
Paredes é uma cidade rica culturalmente. Tem ilustres equipamentos e estruturas, como a Biblioteca Municipal, local onde nos encontramos, o Palacete da Granja, também conhecido como Casa da Cultura, e o bonito Parque José Guilherme. Tem ainda o Conservatório de Música de Paredes e inúmeras associações e coletividades de ordem desportiva, cultural e social. Não esquecendo as grandes festas de concelho como ponto alto das diversas romarias que por cá se realizam. Presidente, encontramos-nos num dos espaços mais emblemáticos da cidade de Paredes, o Palacete da Granja, também conhecido como Casa da Cultura. Como podemos ver, é uma estrutura maravilhosa, com um espaço envolvente maravilhoso. Para além desta Casa da Cultura, o que é que quem nos está a ver também poderá conhecer cá em Paredes? Pronto, para além da Casa da Cultura, que é de facto um edifício maravilhoso que me referiu, temos a Igreja Matriz, que é outro edifício também muito emblemático, muito bem localizado. Temos o Parque José Guilherme e temos também a Biblioteca, que também é um edifício bonito. Todos estes equipamentos, digamos assim, foram recentemente renovados e requalificados? Sim, têm sido requalificados, estão todos mais ou menos em bom estado. Não são requalificações muito recentes, mas têm tido alguns beneficiamentos e, portanto, estão ainda em bom estado, todos. Muito bem. Os nossos telespectadores têm muitos motivos para visitar Paredes do ponto de vista cultural, até porque mesmo aqui na Casa da Cultura, durante este seu mandato, tenho visto, não é, que se fazem aqui alguns eventos. Agora, em tempos de pandemia, estão um bocadinho mais suspensos, mas é uma excelente casa para, do ponto de vista cultural, se apresentarem obras, fazerem espetáculos. É verdade, tem sido bem aproveitado durante o nosso mandato. A Sra. Vereadora da Cultura tem feito aqui muitos eventos e é pena que, de facto, esta pandemia tenha vindo cortar este relançamento da cultura em Paredes. Muito bem, assim ao nível da gastronomia, não sabemos se existe assim um prato específico, mas que existe uma iguaria muito conhecida e bem característica daqui da cidade de Paredes, que é o tremoço. Nós sabemos até que há mais ou menos 20 anos que é cultivado e vendido o tremoço cá na freguesia de Paredes. É verdade, é um dos ícones da gastronomia, é muito apreciado e que era de facto uma tradição, que aliás estamos a tentar também recuperá-la um pouco nos vários eventos culturais que temos feito e até também noutro tipo de eventos, como seja a criação de um circuito pedestre para caminhar e para corrida, que está a ser preparado e que se chamará a Rota do Tremoço. Muito bem, até nos já falado do Parque José Guilherme, nos últimos anos se tem alavancado uma festa que é chamada Festa do Tremoço. Exatamente, tem servido para abrilhantar algumas noites de verão e as pessoas aderem e é muito agradável, de facto aquele espaço é agradável e o Tremoço acaba por ser também ali emblemático. Por falar inclusivamente em eventos, nós sabemos que foi o Presidente Artur que deu assim um bocadinho mais de ênfase a todas as sextas-feiras 13 cá em Paredes, com a chamada Queimada Galega. Quer nos falar um bocadinho sobre esse seu projeto? Pronto, esse foi de facto um projeto do meu executivo, trazido pelo então secretário Sr. José Gonçalves. Era um evento que se realizava na terra natal dele e ele desafiou o executivo da Junta a conhecer e a ver se gostaríamos de facto de implementar isso em Paredes. Eu fui ver, eu e o restante do executivo, e gostámos muito e então tentámos implementar isso cá, embora não fosse uma tradição de Paredes, mas penso que é sempre agradável nós acrescentarmos algo novo e foi o que fizemos e eu penso que tivemos bastante sucesso.
Aliás, como objetivos desta queimada galega, para além do exercício físico, não é? Que se proporcionava através da caminhada, também o convívio e não só, ou seja, trazer assim até uma espécie de misticismo, não é? Associado a este dia. Sente que os paradenses colaboraram e aderiram a esta iniciativa? Sim, eu penso que aderiram de facto de uma forma muito massiva. Nós ficámos até bastante surpreendidos logo no primeiro evento com a quantidade de pessoas que aderiram e a forma como participaram. Eu penso que é um evento que terá sucesso para o futuro. Está agora um bocadinho em stand-by, não conseguimos fazer a última por causa da pandemia e a próxima possivelmente também não iremos fazer, mas penso que logo que ela possa ser relançada vai ser um sucesso. Enquanto presidente de outras freguesias que entretanto foram também agregadas a Castelões de Cepeda, não é? A mítica freguesia de Castelões de Cepeda, também os conterrâneos dessas freguesias sente que participam nestes eventos, tanto culturais quanto gastronómicos, que são organizados cá no centro da cidade? Sim, participam. Nós, aliás, temos procurado sempre que os nossos representantes do Executivo em cada um dessas ex-freguesias organizem a participação nos eventos que realizamos e tem funcionado muito bem. Normalmente as pessoas aderem, organizam-se, participam, como seja, por exemplo, no cortejo de Carnaval que organizamos em Bitarães, há sempre normalmente representação de todos os outros sítios. Também, quando é pelas festas da cidade, no desfile, também têm participado de uma forma organizada de várias outras localidades, portanto tem havido sempre a preocupação de que todas as pessoas participem e temos conseguido. Muito bem, pegando até nas grandes festas do Concelho que acabou por referir, nós sabemos que a majestosa procissão e também os andores que são ornamentados com belas flores são muito visitados por várias pessoas, cá do Concelho de Paredes como dos concelhos vizinhos. A esta parte, sente que os paredenses são um povo religioso? Sim, muito religioso. Eu próprio também sou, mas de facto reconheço que as pessoas em Paredes são muito devotas. Aliás, vê-se pelas peregrinações que se realizam daqui para Fátima, em que há duas associações, três neste caso, duas associações de caráter mais social e uma de caráter mais cultural, são a Obra do Bem Fazer, a OCDP e o Rancho Folclórico, o Rancho de Paredes, que organizam sempre, todos os anos, peregrinações com uma adesão enorme, que vêm pessoas de muitos pontos do país para participar nas peregrinações também a partir daqui. Muito bem, a própria freguesia de Paredes, não é? É conhecida pela organização, não é? De peregrinações no sentido através de autocarro, não é? E portanto, sente que também as pessoas, ainda que não vão a pé, participam muito nas celebrações, mesmo as que são cá realizadas na Igreja Matriz. Sim, normalmente a Igreja Matriz está sempre cheia. Eu costumo ir à missa, às vezes não vou sempre à mesma hora e ela está sempre cheia. Agora, no tempo da pandemia, tem uma dificuldade enorme. Puseram também o salão a funcionar com um ecrã gigante para as pessoas assistirem à missa e, de facto, tem uma participação enorme. E, para além disso, vejo que há muita organização de muitas excursões a Fátima e mesmo quando eu fui secretário na Junta de Freguesia de então Madalena, as pessoas para quem organizávamos excursões, muitas queriam sempre ir para Fátima, embora a gente entendesse que também era preciso agradar aos outros e fazer algumas para outros locais, mas há essa tendência de muita gente devota que gosta de ir em peregrinações de caminhonete à Fátima. Muito bem. Entretanto, do ponto de vista associativo, não é? E ao nível das coletividades, Paredes é muito rico, não é? Ou seja, dispõe de diversas associações, tanto de caráter cultural, como nós já falamos, tanto do ponto de vista até social, como o próprio Presidente acabou por referir, e também ao nível desportivo, de referir até o ciclismo, o desporto motorizado, o futebol de praia, que entretanto começou a ser organizado no Parque da Cidade, e até o Paredes Cup com o handball, que também foi acolhido, não é, pela cidade de Paredes. Sim, de facto há muitas associações e ainda bem, não é, de todas as vertentes, quer sociais, quer culturais, quer recreativas,
E o desporto, de facto, em Paredes, pode-se dizer que é rei, porque nós temos muitas modalidades e muita gente a participar, as várias modalidades. Algumas estiveram um bocadinho em stand-by, porque, como sabe, o pavilhão gimnodesportivo estava desativado há vários anos, as pessoas que praticavam as modalidades em espaço coberto ficaram sem ter um espaço aqui no centro da freguesia para praticar e, portanto, acabaram por dispersar um bocadinho, mas estamos agora a reconstruir o pavilhão e penso que tudo isso voltará em força. Tínhamos muita tradição, por exemplo, no hóquei em patins, no futebol de salão, enfim, uma série de modalidades, no basquetebol, várias modalidades em espaço coberto que eu penso que vão retornar. E para além disso, de facto, este executivo está a tentar que outras modalidades sejam implementadas cá e está a ter muito sucesso, como foi de facto, como referiu, o Handball Cup e outros desportos motorizados que se têm realizado também aqui e que têm tido uma adesão muito grande. Ao nível, e fazendo aqui um bocadinho a ponte para os monumentos, descentrando-nos um pouquinho aqui do centro da cidade, de referir o Portal Barroco, em Gondalães, o aqueduto inserido no belíssimo campo de golfe, em Vila Cova de Carros, e também a ponte Cepeda, sobre o rio Sousa. Estas são também atrações que podemos visitar e conhecer e das quais se orgulha? Sim, de facto é uma série de monumentos que nós temos na freguesia, não só aqui no centro, mas de facto em toda a freguesia, principalmente nas freguesias que agora fazem parte da freguesia de Paredes e que eram autónomas. Temos os monumentos que referiu e outros de menor relevo, mas também importantes, como sejam as igrejas matrizes e outros edifícios que vale a pena visitar, para além de paisagens, também algumas paisagens bucólicas, como sejam as margens do Rio Sousa e alguns sítios de maior relevo, que também permitem uma paisagem, desfrutar uma vista mais larga. Eu penso que Paredes tem vários pontos de interesse que merecem ser vistos pelas pessoas que nos visitam. Fica aqui o convite do Presidente Artur a todos para visitarem Paredes, inclusivamente podem fazê-lo através de comboio, porque Paredes possui uma estação de comboios que serve inclusivamente todos os cidadãos, faz aqui a ligação com o Porto. De alguma forma sente que esta estação de comboios é muito benéfica para a cidade? Sem dúvida, o transporte é sempre essencial para as pessoas poderem visitar os locais, para poderem desfrutar e virem e irem sair, quer para quem sai daqui, quer para quem vem visitar Paredes, é muito importante o transporte. E nós, nesse aspecto, estamos muito beneficiados porque temos uma estação de comboios, temos uma autoestrada com saída direta para o centro da freguesia. Enfim, temos todas as condições para que as pessoas possam facilmente vir a Paredes ou sair de Paredes para qualquer lado. Muito bem, conhecemos assim melhor a cidade de Paredes no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à gastronomia e, portanto, desse lado fica o convite para cá passarem. A freguesia de Paredes foi criada no âmbito do processo de reorganização administrativa territorial portuguesa e, na sua origem, encontram 7 freguesias que, entretanto, se extinguiram. Entre elas está Castelões de Cepeda, que se situa nas margens do Rio Sousa e é a freguesia sede do concelho de Paredes. O povoamento do território que corresponde à atual freguesia de Castelões de Cepeda é bastante remoto, havendo sido testada a presença de vários povos em épocas anteriores à nacionalidade. Besteiros dista cerca de 4 km da sede concelhia e tem por Orago, São Cosme e São Damião, celebrados anualmente a 26 de setembro. Deduz-se que o povoamento do território da freguesia de Besteiros seja de épocas muito remotas, não só pelas edificações castrejas que a própria toponomia acusa, como o caso do lugar de Castro. Bitarães situa-se no extremo leste do concelho, no limite com Penafiel, distando cerca de 2 km da sede concelhia. Bitarães é uma freguesia essencialmente agrícola,
onde a produção vinícola e o cultivo de cereais representam o centro das atividades económicas da freguesia. Contudo, nos últimos anos tem-se vindo a registrar um grande desenvolvimento a nível das indústrias têxtil e de mobiliário. Notável também é a sua atividade artesanal, em especial a cestaria, retratada pela tradição popular. Gondolães está situada próxima da margem direita do Rio Sousa, distando da sede concelhia aproximadamente 3 km. Tem por orago São Pedro, todos os anos celebrado a 29 de junho. Gondolães é um topónimo e origem germânica, referente, por certo, a algum governante local, suevo ou visigodo, que por aqui se terá fixado tomando posse da terra e dando-lhe o seu nome. Madalena dista cerca de 2 km da sede concelhia e tem por orago, como o próprio nome indica, Santa Maria da Madalena. Santa Maria da Madalena foi um curato da apresentação do convento de São Pedro de Sete, no antigo concelho de Aguiar de Sousa. Beneficiou de foral desse concelho atribuído por Dom Manuel I. Moriz dista da sede concelhia aproximadamente 3 km e tem por orago São Romão. Banhada pela Ribeira da Ponte, afluente do Rio Sousa, a freguesia tem terrenos agrícolas bastante férteis, pelo que a agricultura é a atividade primordial de Moriz. No entanto, a indústria tem-se vindo a desenvolver bastante nos últimos anos, nomeadamente na área da transformação de madeiras. Vila Cova de Carros situa-se próximo da margem direita do Rio Sousa, a 4 km da sede concelhia. A antiguidade do povoamento local é atestada pela sua arqueologia. A povoação deve ter sido ocupada em épocas pré-romanas, pois na montanha do Muro, muito próximo da freguesia, existiu um castro de cujos muros ainda se encontram vestígios. Paredes tem uma rede vasta de comércio, desde restauração, a tão conhecida indústria do mobiliário, lojas de roupa e muitos espaços onde pode cuidar melhor de si. Nós quisermos saber mais, fique com a sugestão da nossa Mariana. Muito bem, Marina, e a minha sugestão passa precisamente pela educação. O Novo nas Freguesias veio até ao Grande Colégio de Paredes conhecer este colégio, que é muito mais do que uma simples instituição, é sim uma família. Venha conhecer connosco. A Leprosão abriu-se pela primeira vez, a inauguração foi feita em 2007, com a presença do Sr. Presidente da República na altura, o Dr. Aníbal Cavaco Silva, e recebeu crianças da creche e da educação de infância, do jardim de infância. Depois, à medida que o tempo foi passando e pela nossa forma de atuar muito familiar, começou a sentir-se necessidade das nossas crianças continuarem o percurso connosco e, posteriormente, abrimos o primeiro ciclo. Neste momento, a partir do ano letivo de 17-18, já conseguimos oferecer o segundo ciclo também. Portanto, neste momento, todas as nossas crianças podem contar com esta família desde os 4 meses até ao fim do segundo ciclo, até aos 12 anos. Acha que é uma mais-valia o Grande Colégio de Paredes estar inserido nesta cidade? Sim, sem dúvida. A oferta a nível de ensino privado reduzia-se apenas a uma outra instituição. A nível público, felizmente, nós temos uma rede de boa qualidade, mas reduzida. E então dá-nos a oportunidade também de conseguirmos fazer e de nos posicionarmos de uma forma diferente a nível da educação. Nós não temos um currículo 100% ortodoxo, nós temos uma educação virada para os afetos também, a parte emocional, nós implementamos a educação emocional, o yoga, a meditação, como parte curricular também. E eu acho que a nossa mais-valia, a nossa grande diferença é exatamente esta proximidade com os nossos alunos. Nós somos
temos uma dimensão pequena, mas traz-nos essa proximidade, esse cuidado de os conhecermos pelo nome, de sabermos daquilo que gosta, o que não gosta, a forma como entram pelo nosso portão. Nós já sabemos como é que foi o dia, se dormiu bem, se não dormiu. Portanto, é bom e eu acho que não só o Concelho de Paredes, mas todos deveriam de ter uma instituição como esta, virada também para os afetos, não só para as competências académicas, mas nós acreditamos que o ensino, o processo de aprendizagem é algo que tem uma componente emocional muito grande. O yoga não é só o estar parado. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. No início houve alguns que, exatamente, agora vou ficar aqui sem fazer nada. E começaram a aprender a importância exatamente de parar. A importância do não fazer nada. A importância de não tenho que estar sempre ligado e a minha cabeça sempre ligada. Eu posso descansar, eu posso tranquilizar-me. Depois, com esta associação que fizemos também com a educação emocional e com a meditação, na altura nós fomos também uma escola piloto na implementação do projeto de massagens nas escolas. Foi uma mudança drástica a nível de comportamento, a nível de autorregulação, os mecanismos de ansiedade ou anti-ansiedade, foi uma mudança enorme nos miúdos e nós nisso eles próprios sentem falta. São eles agora que dizem: precisava agora de uma aula de yoga. Precisava agora de uma aula de yoga. A professora de educação emocional não está por cá. É evidente que tivemos que nos adaptar. A nossa maior adaptação foi passarmos quase 3 meses sem eles. Foi não ter o carinho deles, porque eles também nos dão muito, dão-nos muito. Foi não ter o carinho deles, mas acima de tudo, nós, basicamente, a nossa reestruturação passou por quadriplicar o processo de higienização, desinfecção, tudo o resto faz parte de nós. Mais valia não estarmos cá se tivéssemos que os pôr cada um no seu quadrado, como diz a canção, se víssemos uma criança a precisar de consolo e nós não darmos. Não faz parte da nossa identidade, não o iríamos fazer e aí toda a equipa foi bastante taxativa e entretanto vamos dirimindo algumas fronteiras. Por exemplo, nos primeiros dias eles vinham muito assustados e nós tínhamos a máscara e não nos reconheciam. E então logo nós, antes de nos aproximarmos do portão para abrir, retirávamos a máscara, sorríamos e eles sabiam quem era, ficavam todos contentes, estavam cheios de saudades, voltávamos outra vez a colocar e a partir daí fazíamos a aproximação da criança. Não trouxe qualquer entrave, estavam todos cheios de saudades, nós e eles, e muito bem. A nível prático, nós, com o correr do tempo e então também a nível de primeiro ciclo e segundo ciclo, creche, pré-escolar, nós todos funcionamos como um. E foi taxativo que a máscara impede a parte emocional do tal processo de ensino-aprendizagem. Eles não veem a reação, a parte de articulação de palavras, de sons, muito importante nestas idades, estava a ser afetada. Então nós decidimos adquirir esta máscara transparente. É uma máscara que o professor coloca, ou o educador, nos momentos expositivos, por exemplo, no educador, no momento da história, no momento de trabalhar um som. Os professores de primeiro e segundo ciclo, a mesma coisa, nos momentos expositivos, os miúdos ficaram
muito contentes porque conseguiram finalmente ter uma normalidade dentro da sala. Os professores a mesma coisa. Depois, quando há aproximação, para fazer uma explicação mais próxima, retiram esta e colocam a cirúrgica. Nós apostamos na qualidade, não na quantidade. Nós não queremos que eles tenham 40 disciplinas, 3 línguas, 4 disciplinas inovadoras, porque nós não vamos colar conhecimento. Nós preferimos que o nosso currículo seja mais conciso, mas efetivo, para que o que levem consolidado. Porque isso vai se refletir não é na nota do final do ano, vai se refletir num futuro, numa parte profissional, numa certeza. Eu adquiri isto, está aqui, está cimentado. E esse conforto deixa-nos aqui um bocadinho mais descansados nesse sentido, mas sim, é muito difícil vê-los sair. O que é que distingue o Grande Colégio de Paredes das restantes instituições? A aposta em fazer adultos felizes, sempre. Crianças felizes, adultos capazes e um ser humano pleno, mais do que um profissional. Doutora, quer deixar uma mensagem final para os seus alunos, para os pais? Que sejam muito, muito felizes connosco e que contem sempre connosco, porque nós estamos sempre cá para eles e esta pandemia foi bem espelho disso. Os nossos meninos nós confinamos a 16 de março, mas logo no dia 17 não houve um dia, desde o berçário até ao segundo ciclo, que não tivessem um contacto diário com a educadora. Nós fazíamos vídeos, fazíamos momentos síncronos a cantar os bons dias, a cantar os parabéns. Portanto, estivemos sempre lá e estaremos sempre a vida deles toda. E muitas das vezes, quando recebemos visitas inesperadas deles já grandes, é a maior prova de que essa é a nossa diferença. E na minha companhia já tenho Maria José Leal, proprietária do Star Coffee, aqui em Paredes. Começo já por perguntar quando é que foi criada esta empresa e porquê de estar situada aqui em Paredes. Ora bem, nós abrimos aqui em 2016. Portanto, na altura foi uma ideia que surgiu porque não tínhamos cá nada em Paredes de hamburguerias. Na altura surgiu de ser uma hamburgueria artesanal. Os nossos hambúrgueres são 100% natural mesmo, não levam mistura, não levam molhos, não levam temperos nenhuns, é mesmo 100% carne natural. E é isso claramente que os distingue dos outros estabelecimentos que podem existir aqui em Paredes e que também sirvam este prato. Sim. É a especialidade da casa. Sim, a especialidade da casa. Nós temos, praticamente temos tudo que é snack, mas o forte mesmo é os hambúrgueres, que são 100% artesanal. A batata é caseira, temos a rodela e a palito. Portanto, neste momento estamos com mais um complemento da cafetaria e pastelaria, mas o forte mesmo da casa é os hambúrgueres artesanais. Com a pandemia, tiveram que se adaptar. Como é que correram estes últimos meses ou até este último ano de pandemia que o país sofreu? É assim, não foi fácil. Pronto, isto infelizmente ficámos todos na mesma situação. Trabalhámos um bocadinho a parte das entregas em casa, mas tivemos muito tempo fechados. Falou que agora tem também a área da pastelaria. Por que é que investiram nesta parte? Sim, esta fase da pandemia não foi fácil para ninguém. Pronto, e uma vez que temos de rentabilizar o serviço e a loja e tudo mais, aproveitámos também abrir das 8 às... neste momento é das 8 às 23, por causa da situação do Covid, mas o horário normal será das 8 às 23, de segunda a sábado. Estamos ao domingo, estamos encerrados. Pronto, apostamos na parte da cafetaria porque os nossos clientes pediam mesmo para a gente por aqui implantar a parte da cafetaria e pastelaria para rentabilizar o dia
Pronto, e também para aproveitar, sem dúvida, esta situação toda, para corrigir um bocadinho esta situação toda do Covid. Como é que os clientes podem vir cá e pedir o seu prato favorito? Pronto, nós temos o takeaway também, mas podem visitar cá a sala. Nós ficamos mesmo no centro de Paredes, fica situado na rua 1º de Dezembro, na saída da autoestrada. Ligam para cá ou vêm cá, fazem o pedido. Vamos ter agora também o conceito das entregas em casa através da Globo. Podem ligar ou vir cá pessoalmente fazer o pedido e será entregue. Essa parceria que está a contar com a Globo é uma mais-valia, tanto para os vossos clientes, porque aqui em Paredes o serviço da Globo não tem assim muitas variedades, e certamente será realmente uma expectativa enorme este sucesso, esta parceria com a Globo. Sim, sem dúvida, nós apostamos nisto, a pensar no nosso cliente também, para ser mais rápido, mais fácil, mas o produto será sem dúvida 100% de confiança. E fica aqui então o convite para visitarem o Star Coffee aqui em Paredes e para se deliciarem então com os hambúrgueres artesanais. A política é uma paixão para Artur Pereira da Silva. Filiado, iniciou o seu trajeto político enquanto secretário da Junta de Freguesia da Madalena. Entretanto, assumiu a presidência da Junta de Freguesia de Paredes. Venha connosco conhecer quem é Artur Pereira da Silva. Presidente, conhecemos-lo há pouquinho, um pouco mais no plano pessoal, voltando a si, mas no que diz respeito mais especificamente à política. Foi candidato em 2017, desde essa data que assumiu então a condução da presidência de Junta de Freguesia cá de Paredes, quando se propôs a conduzir os desígnios desta freguesia. Qual foi a sua principal bandeira? A minha principal bandeira, e aliás foi o nosso lema de campanha, foi Juntos Renovaremos Paredes. E o objetivo era essencialmente renovar Paredes nas várias vertentes, quer cultural, quer social, mas essencialmente dotá-la de infraestruturas que ela não tinha. Infraestruturas, algumas que ficaram abandonadas, como foi o caso do pavilhão gimnodesportivo, do Campo das Laranjeiras, que era também um local de desporto privilegiado para os paredenses, e depois criar outras infraestruturas que nunca tivemos, mas que eram anseios dos paredenses ter, como seja uma piscina ao ar livre, como seja um skatepark, que eu lembro-me que já quando o meu filho era jovem era uma das coisas que o grupo deles ambicionava e até hoje ninguém concretizou, e para além de todo um conjunto de infraestruturas que são necessárias, como um auditório que está também a ser pensado e penso que será também um ícone para Paredes, para além das infraestruturas viárias também, que carecem de renovação, os pisos degradados, alguns arruamentos que é necessário fazer de novo, muitos constrangimentos em termos de acessos principais, que o trânsito não flui corretamente porque são demasiado estreitos, como é o caso em Moriz do acesso para o Lugar do Monte, como é o caso do acesso para Vila Cova, que também tem um arruamento que não permite o cruzamento dos veículos uns pelos outros, como é a rua central do bairro, que faz a ligação do Intermarché à cidade esportiva, e temos lá também as escolas que acabam por ter um grande volume de trânsito, e são ruas que estão muito estreitas e que carecem no futuro de serem alargadas. Este foi um desafio algo grande, visto que não tem somente Castelões de Cepeda, mas entretanto também outras 6 freguesias ao seu encargo. Como é que abraçou este desafio? Quais têm sido as principais dificuldades? Quais são eventualmente também as principais vantagens de conduzir esta freguesia agora agregada? Bom, um dos desafios é exatamente conseguir uma identidade para a freguesia, que ainda não está conseguida na sua totalidade. Muitas pessoas já aderiram e já se reconhecem como paredenses,
embora algumas das freguesias agregadas há ainda pessoas, muitas pessoas certamente, que se identificam com a freguesia que tinham e, portanto, ainda têm alguma nostalgia pela separação. Não sei como é que isto vai decorrer, é um assunto que está em cima da mesa também, mas eu penso que é um grande desafio e para mim, sob o meu ponto de vista atualmente, seria importante que de facto a freguesia se mantivesse, porque eu penso que no seu conjunto ela funcionaria melhor. Muito bem. É fácil chegar a estas pessoas, deslocar-se a estas freguesias, ou seja, faz muito a ponte com a população de Gondalães, Bitarães, Madalena, Mouriz, Vila Cova de Carros, não esquecendo nenhuma, ou seja, é fácil fazer aqui a ponte, desloca-se muitas vezes a esses locais para trabalho? Sim, diariamente. Eu normalmente, quando tenho as equipes de cantoneiros que fazem a limpeza das vermas e quando há trabalhos em execução, desloco-me sempre ao local para verificar como é que estão a decorrer as obras ou os trabalhos que estão a ser realizados e, para além disso, desloco-me também com frequência aos vários sítios para verificar in loco e contactar com as pessoas. É uma coisa que eu gosto de fazer. Sim, e é um desafio grande também por isso, não é? Porque ao seu encargo tem muita gente, tem uma população de grande dimensão, não é? Todas elas certamente com características diferentes, sendo que de alguma forma referiu, não é? Que as pessoas cada vez mais se identificam com Paredes enquanto freguesia e também já o reconhecem assim, então, enquanto presidente? Sim, isso sim. Embora nós temos a nível de cada uma das ex-freguesias, procuramos ter um representante, pessoa que vive no local e conhece pessoalmente o maior número de pessoas e portanto, há sempre essa ponte que fazemos também para as pessoas se sentirem em casa e apoiadas, que está sempre alguém perto, se eu não estiver. Esse representante está por perto e faz-me chegar rapidamente qualquer questão que as pessoas queiram pôr, mas eu procuro também fazer esse contacto com as pessoas, faço com muita frequência e as pessoas, penso, têm tido sempre um bom relacionamento com todos e que as pessoas gostam também já de se rever na freguesia. No fundo, este cargo que assume é um cargo até de trabalho em equipa, não é? Porque faz aqui, não é, a ponte com estes vários responsáveis que estão em cada uma destas freguesias, que são certamente pessoas da sua confiança, não é? E como não pode estar em todo lado ao mesmo tempo, não é? As pessoas acabam por fazer aqui um bocadinho a ponte com esta pessoa e esta pessoa eventualmente consigo, mas reconhece que é uma posição de grande responsabilidade, até pela própria estrutura, não é? Pela conjuntura, no fundo, até que atravessamos. Nunca imaginávamos que, do ponto de vista social, digamos assim, não é? Iríamos passar por esta fase um pouco mais delicada. Havia certamente alguns projetos sociais que propôs para a freguesia de Paredes. Instalada a pandemia, quais é que foram assim as principais dificuldades? O que é que entretanto teve que reestruturar para fazer face a tudo o que se estava a passar? Pois foi uma situação inesperada que nos apanhou a todos e que nos envolveu. Efetivamente tivemos que repensar algumas situações, principalmente na parte cultural, que ficou um bocadinho em stand-by com a pandemia, e tivemos que nos virar um pouco mais para a parte social. Procurámos sempre ver das dificuldades de todas as pessoas e ir ao encontro dessas dificuldades para tentar ajudar a resolver os problemas que foram surgindo. Eu penso que este problema, principalmente em termos sociais, pode vir ainda a agravar-se, porque há sempre o desemprego, normalmente vem sempre um bocadinho a posteriori, e isso é o que me preocupa essencialmente. Estamos atentos, vamos ver como é que as coisas evoluem, procuramos já fazer alguma projeção para o futuro das situações que pudessem acontecer e procuramos também já canalizar algumas verbas para disponibilizar para eventualmente, se houver necessidade de um apoio diferente. Vamos ver como as coisas evoluem, mas para já
graças também à preocupação das pessoas e em acatar as normas da Direção-Geral de Saúde, felizmente na nossa freguesia, até no concelho, os números têm estado numa forma mais ou menos estabilizada e esperamos que continue assim, que não piore. Muito bem, assim, especificamente, o que é que a Junta de Freguesia de Paredes, não é, disponibilizou aos seus conterrâneos, digamos assim, para os ajudar nesta fase, nestes últimos meses assim mais delicados? O que é que fez especificamente? Pronto, nós essencialmente em alguns locais houve empresários que se disponibilizaram, por exemplo, a fornecer máscaras para a população. Na freguesia, a freguesia acabou por abarcar o projeto da Câmara Municipal para tentar ajudar os bombeiros, porque as corporações de bombeiros, dada esta situação, ficaram com problemas financeiros também, porque uma grande fonte de rendimento que eles tinham, que era o transporte de doentes para consultas, e ficou em stand-by, portanto deixaram de ter esse rendimento. Para ajudar os bombeiros, a Câmara adquiriu máscaras que depois foram vendidas e esse dinheiro revertia a favor dos bombeiros e, portanto, nós aderimos a isso também, fizemos venda de máscaras e procurámos sempre, em articulação com a Câmara, ajudar as populações que tinham dificuldades, por exemplo, em adquirir bens de primeira necessidade devido ao confinamento. Procurámos colaborar também com as escolas, quando os miúdos ficaram em casa, alguns miúdos não tinham condições para receber trabalhos ou enviar trabalhos porque não tinham meios informáticos, essencialmente para imprimir. Nós fizemos a impressão de trabalhos, entregámos ao domicílio e depois fazíamos chegar novamente às escolas. Portanto, houve aqui todo um apoio logístico que nós procuramos sempre manter em articulação com a Câmara. Muito bem, trabalharam aqui em sinergia com a Câmara Municipal de Paredes e, portanto, os resultados foram sem dúvida mais positivos e com certeza também mais construtivos. A política é também de desacordo, não é? E de confronto. Acredito que nem sempre é fácil, muitas vezes, tomar uma posição, não é? Para tomar uma decisão. Fazendo assim uma retrospectiva de 2017 até 2020, quais foram assim as suas principais dificuldades no que diz respeito a esta tomada de decisão ou de posição em relação a algum assunto? Não tenho tido assim muita dificuldade normalmente na decisão dos assuntos que vamos tratando. É evidente que não se agrada a toda a gente e, portanto, temos a noção, eu aliás já tinha alguma experiência a nível autárquico, quando fui secretário da Junta de Freguesia da Madalena, e portanto tinha já a noção de que não é possível agradar a toda a gente. Temos que ter o nosso lema, saber o que é que queremos fazer e fazer. Depois há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar, mas isso faz parte da vida. Qual é o lema que tem seguido, tanto do ponto de vista pessoal, que eventualmente lhe acrescenta do ponto de vista político? Do ponto de vista pessoal, eu sou pela concórdia. Pronto, sou um indivíduo de consensos e, portanto, procuro sempre o consenso e não o confronto. Há alturas em que tem que se tomar uma posição e, se não se conseguir o consenso, temos que fazer vincar a nossa posição. Mas procuro sempre, de facto, como referiu há pouco, trabalhar em equipe e trabalhar com consenso, procurando o consenso quer com as pessoas que trabalham diretamente comigo, quer mesmo com as pessoas em geral, procurando ir ao encontro dos próprios anseios das pessoas, sabendo que não é possível agradar a todos. É um presidente de ouvir as pessoas e de receber as pessoas na Junta de Freguesia? Sim, eu aliás, desde que assumi o mandato, não estipulei um horário de atendimento, recebo sempre as pessoas, quando as pessoas chegam para ser atendidas, a não ser que eu não esteja, porque, como sabe, tenho que me deslocar, não é? Como foi há pouco. Sim. Quer para verificar os trabalhos em andamento, quer para ver algumas obras. Estando cá, atendo as pessoas, a não ser que esteja ocupado numa reunião ou coisa semelhante, mas é quase certo que as pessoas vêm cá e são atendidas. Definiu há pouquinho muito bem os paredenses. Como é que acha que os paredenses o definem enquanto presidente?
Isso é uma pergunta difícil, porque eu não lhes faço essa pergunta, mas pela reação... Pelo que vai ouvindo Exatamente, e pela pelo- reação que tem consigo. Exatamente. Pela reação que tenho comigo, pronto, é que as pessoas têm sido muito agradáveis e muito elogiosas. Claro que há sempre os descontentes. Eu também não posso querer o unanimismo, não é? As pessoas não podem pensar todas da mesma maneira. Tinha que ter, quanto mais não fosse, elementos da oposição que, só porque não se revêem, por exemplo, no partido, não estão de acordo, porque podem ter ideias diferentes também, não é? As coisas, a mesma coisa pode ser sempre feita de várias maneiras e, portanto, não vamos querer que todos achem que eu estou a fazer bem, porque eu sei que há pessoas que vão entender que as coisas têm que ser feitas de uma maneira diferente. Muito bem, ou seja, acaba por tentar sempre fazer o melhor e é com essa consciência que toma as decisões. Claro que depois a perspectiva de quem está de fora poderá ser um bocadinho diferente da sua, mas aqui a ideia é fazer sempre o seu melhor. Exatamente. É como lhe disse há pouco, eu, da experiência que tenho, que não é muita também, mas da experiência que tenho em termos políticos, cheguei à conclusão que não é possível agradar a toda a gente. E não sendo possível agradar a toda a gente, temos pelo menos que nos agradar a nós. E, portanto, temos que tentar... Na certeza que faz o melhor. Exatamente. Temos que procurar ver o melhor, ir ao encontro da vontade da maioria e depois procurar seguir essa linha, independentemente de haver alguns que não concordam com ela. Como é que se faz a gestão familiar? A política traz consequências pessoais? A gestão familiar é complicada. É complicada porque depois passa-se aqui muito mais tempo que aquele que eventualmente a gente pensa que passa, não é? Porque há um horário de atendimento, mas normalmente fica-se sempre muito para além do horário de atendimento e às vezes até nos próprios fins de semana as pessoas nos ligam a solicitar isto, a solicitar aquilo e, portanto, a família acaba sempre por sofrer um pouco dessa ocupação e dessa sua excessiva ausência. do tempo, exatamente. E da sua ausência. Exatamente. Certamente que ainda assim, não é? E por sofrerem um bocadinho, como diz, da sua ausência, estão orgulhosos de si e do seu trabalho. Sim, sim. Dizem-lhe. Pronto, e as pessoas sentem também, de facto, algum orgulho em ver que a pessoa está a procurar desenvolver um determinado trabalho, um trabalho que eles acham que é importante. Agora, às vezes queixam-se também da ausência. Muito bem, a sua esposa e os seus 2 filhos, que são já crescidos, estão neste momento orgulhosos de si enquanto pai e enquanto marido, mas certamente enquanto também promotor de mudança cá na freguesia de Paredes. Sem dúvida, sem dúvida. Os meus filhos já cada um vive em seu lado, portanto estamos esporadicamente só juntos, mas sentem muito orgulho de facto no trabalho que eu faço e vão procurando também acompanhar e perceber aquilo que vai sendo feito em Paredes, que aliás é também a terra deles, embora não estejam cá atualmente, mas identificam-se porque viveram aqui a maior parte da vida, têm os amigos cá e, portanto, vivem ainda também preocupados com a freguesia. A minha esposa, essa fica um pouco sozinha demais e às vezes é aquela que sofre mais e que mais se queixa porque também sente essa ausência. Mas vai compreendendo. Mas vai compreendendo. Muito bem. Provocando um bocadinho, é fácil confiar nas pessoas nos dias de hoje? Eu sempre tenho confiado. Aliás, o meu lema sempre foi confiar nas pessoas até que elas me deem motivos para não confiar. Portanto, não sou daquelas pessoas que partem para uma relação desconfiando dos outros. Portanto, eu sou uma pessoa e sempre me tenho dado bem com isso, de confiar, até que a pessoa me prove que eu não posso confiar. Ao longo destes 3 anos já se desiludiu politicamente? Não, felizmente não tenho tido assim grandes desilusões. Há os desencontros, há a diferença de opiniões que é manifestada por este e por aquele, mas tudo dentro do que é normal em política e
mantenho todas as amizades que tinha, não queria, que eu saiba, não queria inimizades até agora. É então um sortudo. Para já. Para já, sim. No que diz respeito ao futuro, ambições políticas, ambições pessoais, tanto o futuro próximo quanto um longínquo, o que é que perspectiva a este nível? Pronto, eu sempre pautei, de facto, pela concórdia, pelo desenvolvimento e, portanto, uma das coisas que eu gostava que acontecesse era que esta evolução que está agora a haver em Paredes se mantivesse e se projetasse no futuro, que estas obras todas que estamos a fazer venham, de facto, a beneficiar as pessoas e as pessoas reconheçam esse mérito. Há muitas situações em que Paredes está atrasado para além destas infraestruturas que estamos a fazer, como sejam a rede de água e saneamentos, que é uma das grandes preocupações que eu tenho e que eu sei que a Câmara tem. Penso que a Câmara encontrou já uma solução para tentar reverter esta situação, que é uma das carências que o Concelho de Paredes tem mais significativa, embora às vezes as pessoas não vejam essas obras, porque são obras que ficam enterradas e não se vêem, mas sentem isso na pele. E eu tenho tido aqui muitas pessoas desesperadas, por exemplo, com águas que estão inguinadas, que necessitam de ligação de água, e vejo uma inoperância da BioWater nessas ligações que eu não consigo entender nos dias de hoje, não consigo entender, mas espero que de facto a curto prazo a Câmara consiga reverter esta situação e que nós alteremos esta situação também. Os paredenses podem contar consigo no futuro? Eu penso que sim. Para já não tenho intenções de desistir. Vamos ver, isto também não depende só de mim, vai depender também do partido, se de facto mantém interesse na minha candidatura. Eu sou uma pessoa desprendida, vim para esta candidatei-me porque me foi lançado o repto, porque senão estaria já também um bocadinho a gozar o meu tempo livre, aposentei-me, fiz a minha vida de trabalho e agora estava numa de descontrair no meu quintal, tratar das minhas árvores, que eu gosto muito de árvores e, portanto, vivia já um bocadinho a minha vida pessoal dentro desses limites e não estava muito preocupado já com grandes trabalhos, mas foi-me lançado o repto, eu tinha disponibilidade e penso que nós também, enquanto cá andarmos, devemos procurar contribuir para o bem de todos e para o desenvolvimento da nossa terra, e portanto aceitei o desafio. Para já não me sinto desiludido com o trabalho que está a ser desenvolvido e, portanto, se o partido mantiver interesse em que eu me candidate, depois eu certamente continuarei ainda por mais algum tempo. A cidade de Paredes poderá então contar consigo. Que mensagem deixaria aos paredenses? Aos paredenses eu deixava uma mensagem de esperança. Temos que ter esperança no futuro. Eu penso que esta pandemia veio travar um pouco o ímpeto que estava lançado, a nossa cultura estava a crescer, em termos sociais eu penso que as coisas também estavam a melhorar, em termos de infraestruturas vamos ter uma sede do Concelho completamente renovada e penso que iremos a curto prazo retomar tudo isto e, portanto, as pessoas devem ser otimistas porque o futuro será risonho. É assim o político Artur Pereira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Paredes.
Foi um gosto tê-lo desse lado a conhecer melhor a freguesia de Paredes, cidade, sede do concelho, as suas gentes, tradições e também o seu presidente, Artur Pereira da Silva. Fique desse lado, acompanhe o Novum Canal. Muito em breve o programa Novum nas freguesias chegará uma vez mais até si. Até lá! Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.